E aí pessoal, tudo bom? Quero trazer aqui para vocês 7 princípios para o crescimento espiritual. E é justamente o que a gente está precisando, crescer. Está escrito, crescei na graça e no conhecimento. Partindo desse princípio, a gente pode fazer o que Cristo fez. Não é verdade? Se ele cresceu, a gente também pode crescer. Tá? Eu quero aqui já, desde então, vamos por etapas, a gente vai entender como é que isso funciona, principalmente para nós cristãos. Tá bom? Aprenda a esquecer. Esse é o primeiro item. Tá? Aprenda a esquecer. Irmãos, a gente vai por etapas aqui, porque a gente precisa entender, né? Esmiuçar um pouco, que aqui precisa para poder crescer e tudo, fazer tudo dentro dos padrões da palavra de Deus, tá bom? Aprenda a esquecer, o primeiro item. O apóstolo Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A partir do capítulo do livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 em diante. A gente vai entender o seguinte, que o negócio é ir adiante. Não adianta olhar para trás. Não adianta. A gente precisa entender que se existem princípios para o crescimento, um desses princípios é não olhar para trás. Não olhe. Não deixe se enganar com as coisas sutis deste mundo. Tá bom? O pecado confessado, aliás, os pecados, tá? Que já foram confessados, né? Eles devem ser deixados para trás. Não devemos permitir que o inimigo nos acuse, né? Como está escrito Isaías capítulo 43, versículo 25, lemos que o Senhor apaga as nossas transgressões e não se lembra dos nossos pecados, tá bom? Aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembra. Ou seja, por amor dele mesmo, ele apaga os teus pecados. Entende? Esquecer as próprias falhas significa se perdoar. Se houver o perdão ao próximo, deverá haver também o esquecimento. Quem diz que perdoou e se lembra das falhas cometidas, objeto do perdão, é porque não perdoou. Tem coisa errada, tá bom? A gente precisa entender. Esse é o primeiro item. Aprenda a esquecer, a deixar para trás as coisas do passado. Primeiro item, os 7 princípios, tá? Para o crescimento espiritual. Vamos para o segundo item, tá? Aprenda a perdoar. Não é fácil, né? Perdão não existe na natureza. Jesus o trouxe até nós, tá? Cada um de nós. Praticar o perdão é estar ou seja, debaixo da graça de Deus. Tá bom? A liberação do perdão mantém a saúde física e espiritual. Porque fomos perdoados, devemos perdoar. Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos os nossos devedores, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Se nunca praticar o perdão e esconder no cantinho do coração as mágoas e ressentimentos, né, um peso impedirá de crescer espiritualmente e haverá um bloqueio, tá, crescente para que a prática do crescimento espiritual na obra de Deus não venha ser, né, na sua vida. Mas a partir do momento que você perdoa, Deus ele vai desfazendo todos esses bloqueios. Até aqui deu para entender? Então, terceiro item, pratique a oração. Oração é tudo. Todo crescimento espiritual é conquistado com a prática constante da oração. Leitura e estudo da palavra de Deus. Tá? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. É preciso manter a comunhão. Pouco poder, né, para aqueles que oram pouco. Por isso que é preciso manter a comunhão diária, todos os dias, horas e horas, para se aproximar do Eterno. Tá certo? Tiago capítulo 4, versículo 3, do versículo 2 até o 3, nos adverte: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, né? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, né? Para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, a gente precisa aprender a orar. Tá escrito aí, ó. Pedis mal, muito mal. A gente precisa aprender a orar, tá bom? Esse é o terceiro item. Vamos para o quarto item, né? Creia. A crença. Crer. É tudo que o crente, né, aquele que quer crescer, precisa. Tá? No capítulo 11, no versículo 24 do livro de Marcos, diz que tudo quanto pedirmos em oração, crendo que receberemos, assim será conosco. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele que se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se buscarmos com fé, ele nos atenderá. Lembrando que a fé vem pelo ouvir. E ouvir de quê? A palavra de Deus. A fé igual a de Tomé, por exemplo, né, não vai surtir muito efeito, não. Tá bom? A fé verdadeira é igual à fé de Abraão. Né? Crescer espiritualmente requer crescer em fé, em experiência com Deus, em obediência aos mandamentos, em permitir que Ele nos guie pelo Espírito Santo. Tá bom? O quinto item, aprenda a adorar. Tá certo? Aí vem aquele velho versículo que diz: mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores ao Pai o adorarão em espírito, em verdade, porque o Pai procura a tais que assim os adorem. Ou seja, a gente ouve tanta gente falando, né, baseado no livro de João, capítulo 4, versículo 23, e pouco a gente está vendo isso, não é verdade? E ainda diz mais, ó,
E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmo, isso é adoração, gente, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de quem? Do Senhor, no temor de Deus, né? Efésios capítulo 5, versículo 18 e 21 ao 21, né? Ou seja, o cristão é santuário de Deus e cresce ao viver em plena comunhão com Ele. Dá graça em tudo, fortalece a nossa vida, tá? Adoração implica em leitura diária da palavra, louvar a Deus com cânticos espirituais e orações e principalmente fazer ações, atitudes de fé, tá certo? As suas atitudes de fé, não só ficar só na oração e na leitura da palavra, não, as atitudes de fé. O que poderia ser as atitudes de fé? A ajuda ao próximo, dar a mão ao próximo, dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem está precisando se vestir, tá? O sexto item é: aprenda a testemunhar. Lembre-se que somos testemunha de Jesus Cristo, tá? Em Atos capítulo 1, versículo 8, ó. Aproveite todas as oportunidades para testemunhar sobre o que Deus fez em sua vida. E veja sua vida espiritual crescer em ousadia e comprometimento com Jesus e com o seu reino. A gente precisa entender isso, né? Aprenda a dar. O sétimo item, a gente já está terminando e a gente precisa entender, né? Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a você, tá? Pois a medida que usarem também será usada para medir você. Lucas capítulo 6, versículo 38. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem que semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimamos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Tá? Aqui ele está dizendo isso, não é desclassificando as outras pessoas. Ajude sim, dê a mão, sim, mas ele disse, ó, especialmente aos da família da fé, né? No livro de Gálatas capítulo 6, do versículo 7 até ao 10, está escrito isso, tá bom? É preciso, pois, semear na obra do Senhor, né? E cooperar, tá bom? Que o Eterno vos abençoe. Vou deixar aí os links e também algumas considerações, e vocês me seguem aí no canal do YouTube, né? Esse aqui é o meu canal, né? O canal do Gleison Costa aqui, e também no meu perfil e também no Instagram, né? Estarei postando daqui a pouquinho e deixo aqui o meu abraço para você. Aprenda 7 princípios. Abraço forte. Shalom.